O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 7 de dezembro. Desculpem, já entramos aí pelo último mês do ano. E quem vem assistindo Pensando sabe que da mesma forma que eu fiz antes das eleições, conversei com os nossos chamados pré-candidatos locais, desculpem, eu tenho conversado após as eleições com alguns deles, não com todos, como será possível, né? Até porque não justifica a gente, a partir do ano que vem, continuar com esse tema, mas até o próximo programa ainda irei nesse caminho, de conversar com candidatos que foram, friburguenses que foram candidatos a deputado estadual, a deputado federal, para falar um pouco sobre a experiência deles em relação a essa eleição, não é? Quais foram as marcas que ficaram, o que eles pretendem fazer da vida, enfim. A ideia é essa, a gente sabe que 2020 já não está tão longe assim, vamos conversar com eles, certamente é uma experiência única para todos eles. E hoje eu estou recebendo mais um friburguense que foi candidato a deputado estadual. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele. Mas antes eu começo com meus recados e falo de um aniversariante na família do Modesto. Quarta, dia 12, será a data festiva para o sobrinho Paulo Henrique do Couto Pedretti. O Paulo Henrique é um conceituado advogado friburguense. Um abração, Paulo Henrique. Que Papai do Céu ilumine seus caminhos sempre, tá bom, Paulo? Um abraço. Vamos agora falar de friburguenses que estão fazendo aniversário por esses dias. Hoje é data festiva para a ex-secretária municipal, a atual coordenadora do programa Nova Friburgo 200 anos e esposa do nosso prefeito, a Cristina Bravo. Um abração para a Cristina Bravo pela data festiva hoje. E na quarta, dia 12, quem fará aniversário será um conceituado arquiteto Gustavo Sarruf, já foi secretário municipal, e é o atual presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Centro-Norte Fluminense. Então, um abração aí para o Gustavo Sarruf pela data festiva. Vamos falar de eventos. Peço ajuda aqui ao meu amigo Duva. Esse é no domingo agora, já vinha anunciando ele a vários programas, mas agora é para valer. Está chegando domingo, é a feijoada da Campesina. Agora nesse domingo, dia 9, das 12 às 15 horas, precinho camarada de R$15, você pode levar a quentinha para casa. Quem já saboreou essa feijoada sabe que é muito bem feita, saborosa, tem música ao vivo, que é outra atração. Enfim, tem um belo programa para esse domingo. Feijoada na Campesina, feijoada completa, com tudo que tem direito. Falando em Campesina, esse aqui também pode pegar, ajuda a gente aí. É mais um projeto Banda na Praça, e é nesse sábado, às 19 horas, na Praça Marcílio Dias. Projeto Banda na Praça, nossa centenária e republicana Campesina friburguense, dando um recado. É sempre um show assistir as nossas bandas, né? Todas as duas, tanto a Campesina quanto a Euterpe. Mas esse sábado é projeto Banda na Praça com a Campesina na Praça Marcílio Dias, às 19 horas, programa imperdível. Vamos agora para os meus recados envolvendo a utilidade pública. E eu falo sempre na PAI, estão os dados da PAI na telinha aí. A gente sabe que essas entidades friburguenses vêm passando um sufoco. Hoje ainda estive conversando com a direção de uma dessas entidades, e eles me falaram que desde julho que eles não recebem um repasse da prefeitura. Esses dias eu vi o vereador aí, Nami Nassif, aí eu recebi um vídeo aí no meu WhatsApp, onde o vereador Nami Nassif estava caindo de pau em cima disso. Isso eu considero um abuso. Essa entidade que eu conversei é uma entidade séria, que eu tenho maior respeito. Como eu não pedi autorização para falar o nome deles, eu não vou falar. Mas eles me disseram que desde julho não recebem da prefeitura um convênio que eles têm direito. Eu não sei o que está acontecendo com essa nossa prefeitura, eu não sei o que passa na cabeça do prefeito Renato Bravo. A desculpa é de sempre, é burocracia. Eu entendo que isso não cola. Para mim tem outra razão aí, querendo fazer resultado no final de ano, lei de responsabilidade fiscal, sei lá. E na melhor das hipóteses que eu estou falando. Isso é um absurdo que o prefeito Renato Bravo vem fazendo com as entidades friburguenses. Enfim,
Fica aí a APAI. Então, a APAI precisa de ajuda, porque se depender do governo municipal nesses convênios, eles estão perdidos. Um outro número que eu sempre informo é da Polícia Militar, que é o Disque Denúncia, que é o 2523 4590. É uma forma de ajudar a nossa segurança, essa época do ano, então, é a época mais complicada, né? Muita gente na rua, muito esperto querendo se dar bem, então é importante ter esse número sempre à mão, na carteira, no telefone celular, em casa, perto do telefone 2543-4590. Você pode também usar o WhatsApp, que é o 981-325273. O terceiro número, há mais de mês que eu não venho fornecendo, era o Disque Iluminação Pública. Esse é mais um furo do governo Renato Bravo. 2 anos e não consegue resolver a situação da iluminação pública. O que me incomoda mais aí em relação à iluminação pública é que nós continuamos pagando obrigatoriamente a taxa de iluminação pública, a contribuição. E aí eu vejo muito poucos vereadores cobrando, eu vejo muito pouco a própria imprensa cobrando. Não vejo falar que o Ministério Público esteja agindo. Isso é uma verdadeira extorsão. Cobra uma coisa que não fornece. E a desculpa, tem licitação, não tem licitação, contrata e esses contratos temporários emergenciais, que é uma outra coisa que não dá para entender. Não dá para entender, enfim. Então não tem telefone de iluminação pública enquanto ela não voltar a ser feita regular. O outro telefone também que eu não forneço é o telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Eu forneci aqui por causa dos maus motoristas, mas não dá para fornecer o telefone da secretaria que só tem ordem no nome. Um tempo atrás aí eu li no jornal Voz da Serra que a Guarda Municipal iria também para as ruas para ajudar a coibir a bagunça nas nossas calçadas. Nossas calçadas hoje são uma festa. Eu trabalho ali na Praça Getúlio Vargas, ali um exemplo claro da bagunça. Comerciantes invadindo as calçadas com seus produtos, né? Camelôs para lá e para cá. Essa semana eu vi, então estou falando da Guarda Municipal, que eu vi 3 agentes da Guarda Municipal na praça. Passaram tranquilamente ao lado dos camelôs e não fizeram nada. Então essa história que a Guarda Municipal ia para a rua para coibir alguma coisa, conversa para poder dormir. Então é uma secretaria que não cuida da ordem, então não posso falar em ordem. E mobilidade urbana é uma outra piada, né? Qual é a mobilidade urbana que essa nossa prefeitura faz, através da Secretaria do Minhoca, que é a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana? Vamos agora falar de quem faz e também está sofrendo nas mãos da prefeitura, que é a creche Berçário São José, lá em Conselheiro Paulino. Também vem sofrendo problema de repasse. Precisa da ajuda, os dados estão na telinha. Se você não puder depositar, não quiser, pode fornecer material de limpeza também. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, que você pode integrar lá na rua José Ernesto Quinucci, número 53, pertinho do Big Blue. Vamos para os meus registros. Vamos lá, o bueiro da vergonha. Tá aí? Esse é o bueiro da vergonha. Claro que agora eu vou dar um jeitinho, ver se esse aí que me fumou, esse aí foi o Duva. Vamos ver se ele vai. Se eu tiver sorte dele passar por lá num dia de chuva, quem sabe ele pega lá as poças lá que ficam lá e ninguém passa. Pode pegar, que é uma vergonha. Esse bueiro eu estou falando nele há 1 ano. E continua. O Flavinho Melo me pediu, né? Disse que o secretário lá queria saber onde é, não sei o quê. Mas é tudo conversa para boi dormir. Estou 1 ano falando nesse bueiro. Vamos agora falar de um outro registro. Nessa semana, um conhecido político, atualmente sem mandato, eu nem vou falar o nome dele até, não acho conveniente, mas ele me parou na rua para de me dizer que iria fazer um abaixo-assinado em relação a um determinado assunto aí. E que daria um jeito de fazer esse abaixo-assinado chegar na mão do prefeito, que era absurdo, que tinha que fazer um abaixo-assinado. E me perguntando se eu assinaria o abaixo-assinado. Eu disse a ele que não. Mas você não acha que a prefeitura tem que resolver o tal problema? Tem. Só que abaixo-assinado, há muito tempo, quem lida no meio político sabe que abaixo-assinado não tem força nenhuma perante aos gestores públicos. Não tem. Então, hoje eu só vejo abaixo-assinado da seguinte forma. Se você acredita em abaixo-assinado, que abaixo-assinado você vai conseguir, através do abaixo-assinado, forçar um homem público a agir, você acredita certamente que Papai Noel existe, que Saci Pererê existe, por aí vai. Então, se você acredita, lamento muito te informar que não funciona. Tanto para você fazer um abaixo-assinado, quanto para assinar. Agora, por que então fazem abaixo-assinado? Essa semana mesmo aí, agora tem um abaixo-assinado virtual também, né?
Tem um andando aí pelo WhatsApp, vamos entrar no endereço, 2.000 assinaturas para o prefeito não comprar árvore de Natal. Vai funcionar nada. É igual um outro aí que tem 50 mil para o governador fazer o Hospital do Câncer. Não vai funcionar, isso não é assim que funciona. Você quer fazer pressão para que o homem público se mexa? Rua, tem que ir para a rua. Sem número. Vamos falar de 2013 para cá, todas as vezes que o brasileiro foi para a rua, resolveu alguma coisa, né? Essa eleição mesmo que nós tivemos em 2018, essa mudança radical foi parte do brasileiro ter ido para as ruas. Político só a pressão das ruas. Nem da mídia hoje já não funciona tanto. Abaixo-assinado, bobagem. Sabe quem faz? Quando você vê no caso desse político fazendo abaixo-assinado, é só por uma questão. Como ele está sem mandato, eles arranjam um jeitinho de aparecer. Aí botam uma banquinha ali na praça, pega essas pessoas que acreditam em Papai Noel que vão lá e assinam, pega aquele que não acredita, mas fica sem graça em dizer, igual a mim que não quer assinar, vai e assina. Pega o cara que é ligado a ele também assina, aí faz lá, tem 2.000 nomes aqui. Aí vai na prefeitura, aquilo chega lá, sabe onde vai parar isso? Na melhor das hipóteses, numa gaveta e vai ficar quietinho lá. Na pior das hipóteses, vai ser jogado no lixo na hora. Então, minha gente, bobagem, não fique enganando a população. Eu estou falando para esses políticos que fazem isso. Não fique enganando a população que vai fazer um abaixo-assinado contra isso, contra aquilo, como se fosse resolver. Não vai resolver, é papo furado, não assino mesmo. E se alguém acha que isso não é verdade, me mostra um abaixo-assinado que realmente tenha funcionado. Sabe, pode funcionar eventualmente? É num condomínio, sei lá. Mas no meio político, gestor público não está aí para abaixo-assinado, não. Não está aí, ele sabe que as pessoas... A gente tem um tipo de brasileiro que gosta de assinar abaixo-assinado, é aquele cidadão que ele quer participar, né? Mas é participar tipo, né, que eu chamo revolucionário do sofá, né? Então ele, não, eu assinei, o prefeito não deu jeito, mas eu assinei abaixo-assinado, assinou nada. É o famoso me engana que eu gosto. Então é isso que eu estou falando, não acredite não. Viu uma banquinha na beira da praça aí com alguém lá? Normalmente essas banquinhas, que quando é de político com mandato, quem ainda está pagando somos nós. Normalmente é assessor que está lá, pago por nós. E não resolve nada. Não resolve nada. Quer forçar político a se mexer? Tem que ir para as ruas. É assim que funciona. O resto, abaixo-assinado, conversa para boi dormir. Conversa de... não é só político sem mandato, não. É aquele também que está querendo entrar. Tem eleição para vereador, então vou fazer um abaixo-assinado aqui no bairro, começar a me mexer, para todo mundo acreditar que eu vou trabalhar. Vai nada, está enganando a população, tá bom? Fica esse recado aí para parar com essa bobagem. Agora é o virtual também, não vai resolver nada, tá bom? Isso posto, vamos conversar com mais esse friburguense que colocou o seu nome à disposição nas eleições de 7 de outubro passado, foi candidato a deputado estadual. Certamente a intenção dele era conquistar uma cadeira lá na Assembleia Legislativa, não foi possível, mas vamos falar dessa experiência que ele passou, né? Como é que foi a campanha, enfim, o que isso pode projetar para o futuro político dele. Eu estou recebendo hoje o Edson Flávio, que foi candidato a deputado estadual, a quem eu agradeço a presença. Meu boa noite, Edson. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos os telespectadores. Antes, eu quero mandar já um abraço, um beijo para minha esposa Alessandra, meu filho Bernardo e Mirella, e aquelas pessoas que puderam colaborar conosco numa estrutura simples, e os eleitores que confiaram o voto para a gente, né? Para ganhar tempo, para ter conteúdo, né? Eu quero agradecer aí aqueles que puderam votar, e eu estou pronto para ajudar a informar o telespectador. Bem, Alessandra é a esposa. Bernardo e Mirella. Bernardo e Mirella. Então, a Alessandra, que eu já conheço, ela já esteve várias vezes aqui junto com o Edson. Um abração para a Alessandra e para o Bernardo e para a Mirella também. Tudo de bom para vocês, tá bom? Aproveito e agradeço desde já o Marconi mais uma vez lá em cima na técnica comigo e meu amigo Duva Cansado. Nadou e morreu na praia, né? Fazer o quê, né? É a turma do cheirinho, né? Tenha paciência. Vamos lá. Bem, Edson, você recebeu 1.582 votos, né, sendo 1.258 aqui no nosso município. Certamente seu desejo era conseguir uma cadeira lá na Alerj. Não foi possível, mas eu gostaria que você falasse dessa sua eleição, dessa sua votação, enfim. Se você fosse me perguntar se eu achei bom ou ruim, eu vou dizer que achei ruim. Né? Claro. Eu vou ser sincero contigo. Eu acho que é natural sermos. Eu acho que não deixei de ser eleito por muitos motivos.
Um dos motivos que eu posso considerar forte e principal é a falta de estrutura. Isso eu posso considerar forte, aliás. Quando eu tive 10 mil votos para deputado federal em 2010, eu perdi para a corrupção, a falta de estrutura da corrupção, porque alguns candidatos que concorreram conosco à época hoje estão presos. Então você vai para a rua com bons motivos, com boas ideias, querendo contribuir com, no caso, como era deputado federal, era um foco, né, como no município, querendo contribuir com a sociedade, mas nós temos uma cultura de matar talentos. Né? Hoje eu posso dizer que a gente, vamos dizer assim, estou preparado, né, para poder exercer um cargo público, preparado para ajudar a população, mas nós contamos com um viés que é aquela coisa histórica, é a coisa da corrupção, é a questão da desigualdade na concorrência para o pleito, para o mandato. E isso faz uma grande diferença. A prova disso nessa eleição, que a Câmara Federal aprovou uma lei acerca do repasse de verba do fundo eleitoral, que teoricamente ou praticamente teria que ser igual para os candidatos, e alguns candidatos não receberam nada para concorrer com outros que concorreram. A prova disso é que a eleição para os candidatos para a Câmara Federal, a maioria dos eleitos, né, que eram parlamentares, tiveram 80% dos recursos para a campanha. Então, isso traz uma desigualdade muito grande, porque você não alcança aonde você teria que alcançar o eleitor. Como as pessoas nessa eleição, por exemplo, as pessoas estão avessas à questão política, à questão do político, né? Você tem que ter estratégia para alcançá-los. Algumas estratégias para alcançar o eleitor é a comunicação, uma boa comunicação, um bom deslocamento, poder ir aonde o eleitor está, e para você ir aonde o eleitor está, você tem custo, você tem gasto. Até para a rede social você tem gasto, porque você não faz um trabalho na rede social, a não ser o fenômeno Bolsonaro, que aí é um caso à parte, você tem dificuldade de alcançar, porque as agências de mídia digital e tudo mais, tudo tem um custo, e tendo custo você tem que prestar contas desse custo. Então eu vejo a grande dificuldade é você ter que concorrer com uma estrutura que deveria ser igualitária, mas não é. Se você me perguntar, por exemplo, eu já respondo antes de você perguntar, o que um partido, por exemplo, contribuiu na sua campanha financeiramente, me deu papel. E nem foi o partido, foi o candidato majoritário que colocou alguns papéis na nossa campanha. Entretanto, alguns outros candidatos tiveram 80% dos recursos do fundo eleitoral, que é um recurso público que deveria ser direcionado igualitariamente para os candidatos que se colocaram aptos ao pleito. Porque a partir do momento que você se dispôs, passou por todo o crivo pré-eleição, apresentou-se junto ao Tribunal Regional Eleitoral, a sua candidatura foi deferida, você está apto a participar da eleição, mas quando você vai concorrer, aí vem essa desigualdade, que é um crime, né? Na minha opinião, um crime, e você impede que bons nomes, e aí eu não me coloco como o melhor nome, mas creio ser um bom nome para defender a população, você fica em pé de desigualdade. Tive até um entreveiro com um candidato que, no momento, tinha outro candidato que falou, eu estou presente nos 92 municípios. Ora, para um candidato estar presente, fazendo campanha política em 92 municípios, no mínimo ele tem que ter recurso. Porque você não consegue, para você deslocar numa cidade de Nova Friburgo, com cerca de 200 mil habitantes, na nossa geografia, na nossa topografia, sobe, desce, se você for de carro, você gasta, se você for de ônibus, você gasta. Se você for a pé, você não anda tudo. Então você precisa ter recurso para a campanha. Sem recurso de campanha, é muito difícil alcançar uma eleição. Muito difícil. Eu espero que esse novo Congresso, que agora é uma grande renovação, uma expectativa no Brasil inteiro de mudanças, uma das mudanças necessárias é essa igualdade no pleito. A partir do momento que existe o fundo eleitoral, que é financiamento público, para impedir a corrupção do setor privado, então ela teria que funcionar. E nessa eleição, sinceramente, não funcionou. Bem, a gente sabe que o fundo eleitoral foi uma armação dos atuais deputados e senadores para eles mesmos, né? Muitos deram com esburro na hora, como você já falou, a renovação, então no Senado, os números são dos 20 que tentaram, 21 ou 22 que tentaram se reeleger, a grande maioria, 14 deles não voltam. Mas eu concordo contigo, foi feita uma armação para ajudar os caciques dos partidos que ficaram com a grana. Isso é injusto e deveria ser ilegal. Mas eles votaram uma lei que permite essa safadeza. Modeste, eu até interrompo você para falar. E a tendência disso é se perpetuar, porque a maioria dos que foram eleitos
né? Não vão querer mexer Eu nisso. sei, isso que é um Porque problema. se mexer nisso, numa próxima eleição, vem um candidato como a gente aqui do interior, que pode ter um conteúdo, uma bagagem de cultura para oferecer em serviço para a população, vem e ganha a posição deles. Você sabe que a única forma que eu falei aqui, eles só vão mexer se a população obrigar. E para obrigar tem que ir para lá apurrinhar eles. Vamos falar de outra questão que você já até começou a falar sobre essa questão. São duas em uma, são uma dividida em duas. Você mesmo disse que em 2010 você teve cerca de 10 mil votos. Em 2006 houve uma grande campanha na cidade, a TV Zoom foi uma das que esteve, que era votar nos chamados candidatos da terra. Em 2010 também. E a gente sempre observou uma coisa importante nessa eleição agora. Primeiro, no caso do deputado estadual, o número enorme de candidatos, com ligação com Friburgo direta. Segundo uma matéria publicada no jornal A Voz da Serra, logo ali perto das eleições, logo depois das eleições, a Voz da Serra identificou 14 candidatos a deputado estadual aqui da rede de Friburgo. E esses 14 candidatos, se você somar o voto de todos eles, inclusive o seu, eles obtiveram cerca de 92 mil votos. Então você vê que a média é pequena mesmo. Sendo que dos 92 mil votos, só 45 mil votos foi aqui de Friburgo, ou seja, nós temos um colégio eleitoral de cerca de 152 mil votos, aí só 46 mil votos votaram para deputado estadual daqui. Então tem duas questões aí. A gente sabe que desde que o candidato atenda às exigências legais, ele pode ser candidato. Eu não estou questionando isso. Mas me parece que nós tivemos candidatos demais e vontade de menos do friburguense em votar nos candidatos demais que a terra ofereceu. O que você acha disso? Olha, eu não vou dizer, Modesto, é uma questão interessante. Eu acho que o grande vencedor nessa eleição, eleitoralmente falando, foi o Bolsonaro. O efeito Bolsonaro, ele alcançou todas as esferas. Ele alcançou a esfera dos candidatos a deputado federal, que tem candidato que nunca foi nada, nunca fez nada e ganhou a eleição. Existem histórias de candidatos que nunca fizeram nada, mas ele tinha o número do Bolsonaro e ganhou a eleição, conquistou o voto. Com isso, a gente não pode brigar com a vontade plena do eleitor. É porque o eleitor é dono do voto. O eleitor é dono do voto dele. Você não vai dizer que o eleitor traiu. O eleitor não trai Não. ninguém porque o voto é dele. Não vou dizer nem que o eleitor não traiu, o eleitor não errou. O eleitor, dentro da sua consciência, ele escolheu o candidato que ele achava que deveria escolher e quis contribuir com uma mudança nacional. Mas eu estou falando desse aspecto, né? Eu não sei, por que você acha... Porque tinha nomes aqui de Friburgo mesmo, nós tínhamos um candidato a deputado estadual do PSL e não ganhou a eleição. Mas o que me chamou a atenção foi o friburguense não querer votar nos candidatos da terra. Você acha que seria fruto de, digamos, dele achar que deputados que já exerceram o mandato não fizeram pela cidade que eles achavam que deviam fazer? Será por quê? Esse número grande de candidatos não tem... Concordo. A vivência com o eleitor no dia a dia... Você que anda na rua, você sabe disso. A vivência com o eleitor no dia a dia, um insucesso da política local na resolução dos seus problemas, traz reflexo direto sobre as candidaturas locais. Por quê? O que ocorre? Nós tivemos aí temos tido alguns governos com pouca executividade, com pouca eficácia, né? Não estão funcionando. E não estando funcionando alguns governos, o eleitor friburguense que está próximo ao candidato, ele vê, por exemplo, eu fui vereador, né? Muita gente sabe que eu fui vereador. Um dos vereadores que mais leis propôs, mais presente em todos os lugares da cidade. Agora, pergunta os resultados práticos dessas leis e o resultado prático da presença das comunidades. O resultado cai. Por que o resultado cai? Porque quando o executivo não funciona, você, como parlamentar, por mais que você peça, por mais que você cobre, por mais que você busque, isso não acontece. O eleitor quer ver o quê? Resultado. O que não aconteceu nesses últimos períodos foram resultados, aí eu estou falando do município, porque algumas coisas que aconteceram no município foram em função da necessidade pós-tragédia, aí numa ação do governo federal e uma ação do governo estadual, né, que teve que fazer, porque tinha que fazer mesmo, não tinha como não fazer, né? Agora, o nosso caso, como gente da terra, gente da cidade, gente nascida aqui, criada aqui, a comparação a cobrança é muito forte, e tem que ser, né? Mas só que você não consegue executar aquilo que você conseguiu executar. Eu, por exemplo, acredito, e já recebemos até prêmios por projetos, por sugestões, por coisas maravilhosas, que nós até executamos. Eu, por exemplo, como fui diretor de uma escola, nós aumentamos em quase 300% o número de alunos matriculados.
Conseguimos fazer coisas assim maravilhosas na comunidade, reduzir a violência, aumentar o grau de rendimento escolar, tudo isso é ótimo. Mas só que, quando você vem para uma campanha eleitoral e que você concorre também com candidatos que vieram de fora, e muitos deles vieram com recurso, e aí esse recurso, você sabe que com recurso na mão, muitas vezes você traz algum líder, você traz alguma pessoa para mais próximo de você, então você consegue tirar até o voto, em alguns casos, daquele candidato que não tem aquela presença tão ostensiva, por conta da sua limitação. No meu caso específico, a limitação de uma presença ostensiva na cidade, apresentando os projetos, com material de campanha e tudo mais, isso foi sensível. Por isso que eu não posso dizer que fiquei satisfeito com o resultado. Eu não estou triste com o eleitor, porque o eleitor exerceu o seu direito. Eu estou triste com o resultado num todo, por quê? Agora nós ficamos aí uma cidade com uma representatividade política muito ruim. A nossa representatividade política ficou na mão de pessoas que não são da cidade, pessoas que não têm um vínculo histórico com a cidade e têm compromisso com outros eleitores também, que é um outro problema. Você tem agora pessoas que foram eleitas, que ela tem um compromisso com o seu eleitorado básico, a sua cidade, né, a comunidade onde ela atuou. E tem líderes daqui que também estão vendo que perderam votos aqui e que estão tirando os recursos que enviariam para cá e estão enviando para outros colégios eleitorais. Então, Friburgo, hoje, ele está numa situação muito complexa. Se não houver, por parte dos candidatos não eleitos, das pessoas que amam essa cidade, que mesmo não tendo sido eleito, tem uma atitude proativa junto ao governo do Estado, junto aos deputados estaduais eleitos e até mesmo aos federais, nós vamos ter um período de ver o país talvez avançando, mas em políticas públicas com recursos, nós poderemos ficar para trás. Nós poderemos deixar de receber repasses, poderemos deixar de receber recursos de emendas parlamentares. Nós temos um deputado federal, que é o deputado Glauber, que eu até falaria com ele, aconselharia ele, porque chegou agora na minha casa lá uma prestação de contas dele, onde ele está pegando as emendas parlamentares dele e está endereçando para a Zona Oeste do Rio, está endereçando para outros setores, quando, na verdade, outros políticos de peso já atuam naquela região, já investem naquela região. E a nossa região aqui não pode perder um centavo sequer. Eu até falaria para o deputado Glauber, para repensar esse modelo de pegar as emendas parlamentares, às quais ele tem direito, por dever legal, e enviar essas emendas parlamentares para Friburgo. Ah, mas o prefeito não recebe. Mete o prefeito na justiça. Tá certo. Temos que ir para um rápido intervalo, mas eu já falei aqui em programas anteriores sobre a eleição. Quando as pessoas me perguntam, a Nova Friburgo elegeu um deputado federal. Não. O deputado federal Glauber Braga fez as escolhas dele e as escolhas dele não são Nova Friburgo. É um direito dele, mas hoje eu não considero que ele represente mais Nova Friburgo, não. Já votei nele mais do que uma vez, considerando que ele poderia nos representar, mas ele fez a escolha da vida dele política. Eu respeito o direito dele, mas ele falar hoje que ele representa a nossa cidade não é verdade. Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Estamos conversando hoje com o Edson Flávio sobre essa experiência dele como candidato a deputado estadual. Edson, eu sei, você mesmo fez contato comigo já em cima das convenções, e na época eu falei com você que, infelizmente, por força da legislação eleitoral, não podia tratar mais do assunto. Mas quando você esteve aqui comigo em julho, você se lançou candidato a deputado federal, era um pré-candidato a deputado federal. Depois você apareceu como candidato a deputado estadual. Você acredita que isso possa ter contribuído
para você ter menos votos? Será que se contribuiu? É federal, não é federal, é estadual? Você acha que isso pode ter criado alguma confusão na cabeça de alguns eleitores? Olha, Modesto, posso considerar, né, vamos sendo bem claro, posso considerar que isso possa ter sido até uma influência, mas não considero a principal influência. Não considero a principal influência. A questão toda é que a construção de uma candidatura ela é muito complexa. Se eu mantivesse a minha candidatura a deputado federal, eu corria o risco de nem ser candidato. E a intenção de ser candidato é a intenção principal de você poder, em algumas instâncias, discutir os problemas da cidade. A gente não lança uma candidatura pensando numa outra eleição. Né? Tem gente que fala assim, eu vou me lançar candidato agora para ficar mais conhecido, para daqui a tantos anos vir candidato. Não é esse o foco, não é esse o objetivo. O objetivo real é, dentro daquele momento eleitoral ali, apresentar algumas demandas, apresentar alguns posicionamentos que podem ser acolhidos ou não pelo candidato majoritário, no caso do governo do Estado, né? E, no caso de uma candidatura federal, quem vai, no caso de uma presidência da República até, no caso de deputados federais, senadores, poder levar. Hoje, em virtude de ter sido candidato a deputado estadual, a gente tem tido a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, conversar com algumas lideranças e apresentar alguns pleitos da cidade. Mas isso tudo fica muito relativo, porque o político de mandato quer conversar com pessoas que têm mandato. A prática é essa. Por mais que a população possa participar, mas o governador, por exemplo, ele depende dos votos dos deputados na Alerj para poder fazer as suas mudanças, e esse ano será um ano de grandes mudanças, certamente ele vai trazer projetos fortes, projetos estruturantes para o Estado, e nesses projetos estruturantes ele vai precisar conversar com os deputados estaduais eleitos. E aí aquele que não é eleito, aquele que não tem mandato, ele perde força no diálogo. Só que, se a sociedade, como você disse, se a sociedade, através das suas instituições, no caso de Nova Friburgo, existem muitos clubes de serviços, muitas instituições, até muitas delas centenárias, com muita força, se essas instituições conseguirem ter um diálogo, conversar e buscar direto junto ao governo do Estado, junto ao governador, eu acredito que a gente possa ter até um olhar especial. E se as prioridades do governador forem para todo o Estado. No discurso, sim. Mas na prática, quando você vê a questão de recursos, quando você vê a problemática da capital, você vê a problemática da Baixada Fluminense e o nível de investimento que precisa ser feito por lá, a gente vê que as coisas para chegar aqui podem até demorar um pouco. Eu acho que com isso se faz necessário os homens públicos, as pessoas dotadas de espírito público, elas começarem a agir, a fazer as suas interlocuções, e a prefeitura principalmente. Porque eu me lembro muito bem, e aí vai uma questão que eu quero fazer uma meia-culpa aqui, e até mesmo eu ouvi isso na rua, e eu quero abrir meu coração nesse sentido aqui, porque em 2009, 2010, eu entrei numa briga pela Nestlé. Eu tenho que falar disso, Modesto. Eu lembro, você inclusive esteve aqui no programa defendendo essa ideia. Entrei numa briga forte pela Nestlé, entrei numa seara que não era minha, num campo que não era meu, porque não é papel do vereador entrar nesse campo de trazer indústria, de trazer geração de emprego direto, isso é papel do executivo, porque as liberações todas passam pelo executivo, tudo tem que passar pelo executivo. A questão de localidade, a questão de lei, a questão de meio ambiente, todas as licenças passam pelo executivo. Entretanto, numa proatividade, por indicação do Rogério, um amigo meu, ele falou assim, olha, a Nestlé quer trazer uma unidade fabril para o estado do Rio de Janeiro. Por que você não corre atrás? E eu achei, pô, que legal. E fui atrás mesmo. Fui atrás e fui recebido pelo presidente da Nestlé, e junto até com o Kofi Annan, lá no Hotel Copacabana Palace. Conversei direto, olho no olho com o presidente da Nestlé. E ele me disse, procura o executivo desta área em São Paulo. Procurei o executivo dessa área em São Paulo, é de Bom Jardim até, empresário, que está lá na Nestlé. Me recebeu a mim, secretário de governo, secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a Firjan me recebeu, a Energisa me recebeu, a FAO me recebeu, a Cooperativa Leite Macuco me recebeu, né? Águas Nova Friburgo recebeu, porque todos esses setores teriam interesse nesta matéria, interesses econômicos e estruturantes. Fomos avançando. O que ocorreu? Ocorreu que, no final, o Poder Executivo não estava alinhado, o Poder Executivo não estava preparado, não tinha como discutir, estrutura para discutir um projeto de tanta magnitude. O que aconteceu? O Vinícius Fará, que é prefeito de Três Rios,
Conseguiu levar. Inclusive o Vinícius Fará, que foi eleito deputado estadual, prefeito de Três Rios, está preso. Está em cana, está em cana hoje. Então o que acontece? Aí você entra numa correlação de forças muito desigual. Aí eu peço desculpa ao eleitor pelo seguinte: quando eu fui candidato, eu não fui prometendo que traria Nestlé. Quem teria que trazer Nestlé seria a prefeitura da época, o governo municipal. Entretanto, até onde o parlamentar, a pessoa pública, pôde caminhar, eu caminhei. Não só nessa questão, na questão, por exemplo, do Comitê Olímpico Internacional. Nós trouxemos aí para fazer as Olimpíadas Escolares de Nova Friburgo, fomos várias vezes lá no COB, reuniões com muitos segmentos, mas na hora do poder público, o executivo municipal, entrar para resolver, não resolveu. Então, todos os projetos que vão acontecer no município depende do prefeito querer, depende da equipe do prefeito querer, depende dos secretários quererem. Agora, se o secretário não quiser, o prefeito não quiser, tiver gente trabalhando apenas com cabide de emprego, não vai acontecer. Se não houver proatividade, vontade, amor pela terra, amor pelas pessoas, vai ficar no discurso e aí a gente queima filme, né? O meu filme foi queimado um pouco nessa situação, porque a gente foi atrás, correu, recurso próprio, fui a Brasília, fui a um monte de lugar para resolver o problema, estava bem encaminhado. O governo do estado, numa canetada, mandou para Três Rios. Por quê? Três Rios, o prefeito deu terraplanagem, deu isenção de impostos, deu um monte de coisa. Hoje está lá uma grande fábrica da Nestlé, numa cidade de Três Rios, concorrendo com Nova Friburgo. Quando eu conversei com o Júlio Bueno, que era o secretário de Indústria e Comércio do Estado, ele nem sabia da notícia. Nem sabia que a Nestlé queria fazer a fábrica. Mas depois que ficaram sabendo, que viram que poderia ser realidade, aí se assanharam. E nós não estávamos preparados, como não estamos. Esse é o problema. Nós não estávamos e não estamos até hoje. Não estamos porque, por exemplo, lá em Conquista, falaram que ia fazer um condomínio industrial. Vai lá ver. Não tem nada lá. Não tem nada. Ô Edson, tem uma outra questão também. Você concorreu nessa eleição pelo outrora poderoso PMDB. A gente tem que lembrar que hoje ele voltou para o nome das origens, né? Uhum. O MDB foi o grande partido do Brasil no pós-revolução, né? A eleição de 86, por exemplo, dos 27 estados brasileiros, o PMDB ganhou a eleição em 22. Foi o mais poderoso, chegou a ter mais de 100 deputados na Câmara Federal. Chegou agora, com o nome mudado, o candidato a presidente do MDB, o Henrique Meirelles, obteve aí mísero 1,2% dos votos, 1 milhão e pouco, outrora poderoso no MDB. Aqui no estado do Rio, o candidato do PMDB não lançou candidato, mas se aliou ao Eduardo Paes, que a gente sabe a costa que ele levou do Witzel, né? Você tanto agora em 2018 quanto em 2016, você esteve junto no PMDB, né? Pra você ter uma ideia, só para fazer uma compilação com 14, na Câmara Federal, o PMDB elegeu 8 deputados federais em 2014. Agora elegeu 2. Um quarto. E na Assembleia Legislativa, de 15 em 2014, agora elegeu 5. Um terço. Até que ponto você acha que o partido... é o partido do Temer, né? E o Temer está mais queimado, né? Do que, vou te contar agora, está mais queimado do que você ficar o dia inteiro deitado na areia da praia, né? Até que ponto você acha que o PMDB possa ter atrapalhado? Você chegar assim, Edson, você é candidato a que partido? PMDB, isso te atrapalhou? Olha, Modesto, eu acredito que, em tese, sim. Em parte possa ter contribuído, sim. Por quê? Algumas pessoas, porque uma legenda partidária, uma instituição, ela vem e permanece. As pessoas que estão nela é que destroem a imagem das estruturas, né? Você pega uma Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, existem quadros maravilhosos. Você pega o Corpo Bombeiro, você pega o Exército, Marinha, Aeronáutica e outras estruturas, existem quadros maravilhosos. Mas existem também os problemas, as dificuldades. E o partido... A laranja podre tem em qualquer cesto. O partido que não deveria de estar da forma que está, pela contribuição histórica, né? Deveria ser diferente. Entretanto, no Brasil nós temos um outro problema muito sério. Se você for buscar o extrato dos eleitos no Senado, por exemplo, você vai buscar muitas pessoas sendo eleitas por questões financeiras, por questões de grupos, né, que fecharam em torno de uma candidatura A ou B. E se você for ver a trajetória de alguns
Alguns dos que estão no Senado hoje nunca tiveram uma contribuição efetiva para a sociedade participando do dia a dia. Simplesmente entraram com uma estrutura política, financeira e ganharam uma eleição. Então, hoje nós estamos muito distanciados das bases, distanciados do povo, distanciados das pessoas. E o partido fez isso. O partido ele começou a se desfacelar, né? O partido se desfacelou e aí veio o eleitor que é inteligente, né? Sabe o que está fazendo. E a gente estava, né, já filiado ao partido. Não havia tempo quando decidimos colocar a candidatura para falar de Nova Friburgo, para defender Nova Friburgo. Não havia tempo hábil para fazer aí esta mudança. Agora é uma questão de se analisar, uma questão de se repensar, uma questão de ponderar tudo isso e entender para onde o rio está indo. O rio corre para o mar, né? Aquilo que você vinha dizendo em off. Nós temos que observar, não podemos remar contra a maré. O partido precisa se resolver, e resolver não é fácil, porque existem algumas pessoas que estão ali que não vão querer sair, não vão querer deixar, né? Porque, infelizmente, hoje ainda existem em muitos partidos aquelas pessoas que se acham donas, que mandam e permanecem. Não existe, muitas das vezes, uma força para tirar essas pessoas dali no voto, ou saírem dali até mesmo pela questão da justiça. A justiça não intervém nessa questão. Eu acho até que deveria de observar em qualquer instituição onde as suas lideranças maiores e tivessem recebendo dinheiro público, porque recebem dinheiro público, qualquer partido recebe dinheiro público, né? Como algumas instituições também recebem dinheiro público. Se ela recebe dinheiro público e o agente, o administrador, o gestor está indo contra aquilo que se diz correto, está cometendo crime, ele não poderia nem permanecer à frente dessas instituições. Não é o que vai acontecer, não é o que está acontecendo no nosso Brasil por enquanto. A gente espera que daqui a um período de tempo isso possa até mudar. Porque numa eleição, por exemplo, de 2012, né, olha como é que isso é forte. Na eleição de 2012, eu estava muito bem e desejei ser candidato a prefeito. Acho que tive aqui, se eu não me engano. Foi. Com vontade de ser candidato a prefeito, que eu acho uma vontade nobre de um friburguense querer ser prefeito de uma cidade que ama e que está vendo a cidade mal. Não tem jeito. A gente anda em qualquer cantinho dessa cidade, a gente vê que a coisa não está boa. Qualquer um friburguense vê, e não precisa ser friburguense. No outro dia eu estava no centro de Olaria, que chega aquele monte de turista, né, ônibus e ônibus de turismo, e as pessoas perdidas, né, nos bairros, perdidas sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, por falta de presença do poder público. E aí, você, com esse desejo, com esse sonho, assumir uma posição comigo, presidente do partido, que eu ia ser o candidato a prefeito do partido, e em cima da hora mudou de posição. Me tirou o mandato, eu fui obrigado a deixar a candidatura contra a minha vontade, porque eu queria ser candidato, mas evocando um princípio do Estatuto Nacional, me tirou. A candidatura me tirou o diretório do partido, porque fez um outro tipo de acordo. E aí eu fiquei fora de concorrer às eleições para prefeito. Poderia até, naquele instante, que eu não ganhasse, mas teria uma votação boa, e com uma votação boa, no próximo pleito, eu seria certamente um candidato a deputado estadual com mais presença, porque os votos não seriam para mim, eu não vou comer voto. O voto seria para quê? Ter força para defender o município e os interesses da nossa cidade como um todo. Infelizmente, isso não ocorreu, infelizmente, nós vivemos esta situação. Caciques acham que manda quem quer, obedece quem tem juízo. Nesse caso, você tem que se insurgir, não tem jeito. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente tem que falar uma questão. Nós tivemos 3 partidos nos últimos 20 anos, como a gente diria, né, deram as cartas no Brasil. O PMDB, hoje MDB, o PSDB e o PT. E todos 3 naufragaram fragorosamente nessas eleições. Agora, o que me incomoda é que você vendo a conversa dos líderes desse partido, dos caciques que você chama, parece que eles acham que tudo está tudo bem. Para isso não pode ser nada. Eles acham que realmente no fundo, eles acham que nós somos uns idiotas, né? Porque você vindo aí, agora mesmo teve uma reunião do PT em Brasília, está tudo bem, não, a população que é injusta com Lula, com fulano, Beltrano, o pessoal do PSDB, lá, mas Geraldo Alckmin, não sei o quê, e o MDB acha que trocar um nome para MDB vai mudar as coisas com o Renan, com essa turma lá. Não dá, né, minha gente? Você que é filiado ao MDB, vocês que são filiados ao MDB, ao PT, ao PSDB, principalmente esse, mas também tem outros também, mas esses 3 principalmente,
Eles têm que deixar de achar que nós somos idiotas, senão vai chegar 2020, eles vão continuar com as idiotices deles, a gente voltando em outras correntes, tá bom? Voltamos dentro de 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. É Natal, tempo de amar, de ser feliz, tempo de renovar a esperança e perdoar, sentir a magia, iluminar bem mais que a casa, a alma. Natal é tempo de acreditar que tudo é possível, é momento de renascimento, de redescobrir sua criança interior e olhar com pureza e fantasia. Viva o espírito de Natal, por inteiro, com leveza e agradecimento. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Bem, estamos retornando. Agora nós vamos sair, o Edson, já estamos no último quarto, já estamos aí nos últimos 15 minutos. Vamos falar de futuro, né? Você já foi candidato pelo PR, pelo PEN, né? O PEN hoje tem outro nome, né? Qual é o nome do PEN? Patriotas, eu acho. Patriota, né? Nas 2 últimas eleições você foi candidato pelo MDB. Você pretende continuar na vida pública? Pretende, por exemplo, em 2020 ser candidato, seja vereador, prefeito? Você pretende continuar no partido? Como é que você está vendo o teu futuro aí para os próximos 2 anos? Porque agora a gente já está falando. Hoje mesmo já estive conversando com pessoas que vieram estar trocando ideia comigo sobre a eleição de 2020. Olha, Modésio, eu sendo sincero, eu acho que seria muito nobre, seria muito bom se a gente tivesse condições, e a gente tendo condições de dialogar com as forças e buscasse uma prefeitura de Nova Friburgo. Eu acho que seria muito interessante a gente poder colocar as nossas ideias, colocar os nossos pontos de vista. Para quê? Para a sociedade refletir. Para a sociedade refletir, porque Nova Friburgo hoje ela está perdida nas suas vocações, né? Hoje você não tem uma força no setor metalmecânico, você não tem uma força no setor de turismo, você não tem uma força no setor agrícola e você não tem uma força no setor têxtil. Por quê? Todos esses setores hoje estão sofrendo uma terrível e forte concorrência de municípios de outros estados. Todos os setores, hoje, por exemplo, existem produtores de tomate fora de Nova Friburgo, produtores de hortifruti estrangeiro, que quando derramam o seu produto aqui, o nosso produtor fica quebrado. Você tem no setor têxtil, quando as indústrias têxtil e confecções de outros municípios derramam sua força no mercado, o setor têxtil de Nova Friburgo fica fragilizado. Você tem o setor metal mecânico, que não tem a proteção do Estado, não tem a proteção devida da legislação, você tem dificuldade também, porque com a eleição de Bolsonaro, a tendência de investimento no país é muito grande. Aonde vai chegar esse investimento em primeiro lugar? Vai chegar nas grandes capitais, vai chegar nos municípios das grandes capitais ou dos grandes estados. O recurso chega primeiro lá, as empresas se fortalecem lá. E quando elas se fortalecem lá, os segmentos crescem lá, nós corremos riscos aqui. O setor de flores, por exemplo, de corte, nós vemos que o investimento em Olambra, em outros municípios, é muito grande. E nós vemos a dificuldade do produtor aqui. Na produção de morango, nós vemos que hoje nós temos um título de ser um dos maiores produtores de morangos do estado, né? Mas, ao mesmo tempo, vai acessar as estradas do morango ali nos Condac, em Campo do Coelho, até mesmo lá em Salinas, São Lourenço, tem algum cantinho que produz lá. Você não tem estrutura nenhuma, ou seja, você tem o título, mas, de fato, você não tem nada estruturante. Então, o município, eu acredito que ele precisa rever tudo isso. Se o município não parar para rever tudo isso, e o poder público de então, aí não creio que um próximo governo municipal, ele vai ter que olhar isso com muito carinho. E você considera que você poderia ser essa pessoa? Eu considero que eu poderia colocar o meu nome à disposição de partidos. Para candidato a prefeito, mas você está falando de partido. Então você imagina você saindo do MDB? Eu imagino que a gente tem um diálogo muito forte com o partido, inclusive, no Rio, com o diálogo com o partido aqui, para a gente decidir futuro, né? E a decisão futura é o seguinte: nós queremos expor as nossas ideias, expor os nossos pontos de vista, expor as nossas discordâncias. Se nós entendemos que a discordância, o nosso posicionamento chega ao ponto de querer mascarar ou mudar o nosso ponto de vista, aí a gente não tem como continuar com essa relação.
A intenção, então, é começar a pensar em buscar outros espaços para atuar politicamente, partidariamente. Eu acho que é interessante analisar isso. Hoje nós temos conversado com todas as forças. Enfim, você tem interesse em ser candidato a prefeito. Caso você sinta que o MDB não lhe dê essa possibilidade, você pode sair do partido e tentar correr por Com certeza. Se isso ocorrer, se a gente caminhar nessa direção e a gente conversando com as pessoas, a gente tem estado muito no Rio de Janeiro, conversando com algumas forças políticas, porque por mais que eu não tenha sido eleito deputado, mas durante a campanha eu transitei com pessoas que foram eleitas. E essas pessoas que foram eleitas, querendo ou não, nós construímos um vínculo. E o vínculo não é de amizade. O vínculo é um vínculo republicano. O vínculo republicano para o político é você buscar para o cidadão, buscar para a cidade aquilo que ela necessita. Nós temos aí senador que nós estivemos junto apoiando, temos conversado com ele, temos deputado federal que a gente tem conversado com eles acerca de poderem ter uma atenção especial com Nova Friburgo. Porque, Modesto, a emenda parlamentar que um deputado federal tem, ela é muito generosa, desde que ela seja executada. Claro. Se ela for executada... Senão não adianta nada. Não adianta nada, vai ficar no papel e aí a prefeitura ela precisa de fato se organizar para não perder nada e precisa também pular a barreira partidária. Ela precisa conversar suprapartidariamente. O que está acontecendo conosco é que, eu volto a dizer, os deputados federais eleitos tiveram muitos votos em Nova Friburgo. Agora, o que nós queremos ver é, na prática, se o retorno para o município não vai ser somente um tapinha nas costas. Nós não queremos somente um tapinha nas costas, nós não queremos somente um obrigado. Nós queremos o quê? Recurso. Efetividade. Efetividade. Aí eu acho que é bom. Você sabe bem, nós temos uma Câmara de Vereadores funcionando. Naquela Câmara de Vereadores, pelas conversas que eu ouço aí, tem pelo menos uns 4 ou 5 vereadores lá que pensam do mesmo jeito que você. Imagina... Não, do mesmo jeito que eu não, Modesto. Não, quando eu falo do mesmo jeito, se candidatar a prefeito. Ah, tá. A gente tem divergência. É nesse ponto. Mas... Eu sei porque já falaram comigo, né? Talvez não seja tão direto como você está falando aí, que você gostaria de tentar, né, a cadeira número 1, mas eu sei que eles querem. Já falaram comigo, até sentado aqui já insinuaram, gente até que nem veio aqui, eu tenho um bom tempo que eu não tenho vereadores, que há muito tempo que eu não trago aqui, mas eles têm uma vantagem, eles estão aí expostos, né, na mídia. O mandato, mídia. O mandato, essa coisa toda. Você, por exemplo, você está sem mandato, né? O seu candidato a governador não ganhou. Uhum. Tá. Seu candidato a presidente, idem. Como é que você imagina que você vai ter que fazer para você se manter de uma forma, digamos, você mesmo disse que é importante você ser mais, cada vez, o político precisa ser cada vez mais conhecido. Como é que você imagina fazer isso para que chegue em 2020, o próprio partido vai, puxa vida, o Edson está bem na boca do povo aí. Olha, Modesto, o Bolsonaro ele não tinha nada, vamos dizer assim, entre aspas. Ele tinha um mandato, né? E ele conquistou o eleitorado pelas posições que ele tinha colocando para defender a nação. A gente tem que defender o município. Eu creio que a gente tem que defender o município, independente de ser ou não. Mas como é que você vai fazer isso? Você não está O que eu já estou fazendo. O que eu já estou fazendo. Eu, por minha conta e risco, eu vou ao Rio de Janeiro, de vez em quando alguém já vai me encontrar lá na Alerj, vai me encontrar, às vezes, no gabinete do Senado aqui no Rio de Janeiro, de senadores, vai me encontrar lá. Porque... Mas e a população, como é que ela vai saber que você está fazendo isso? Eu só tenho 2 caminhos. Um no boca a boca, outro é num espaço maravilhoso como esse aqui, que já está tendo, e o segundo é tentar falar com as pessoas através das redes sociais e falar nas comunidades, ir para os bairros, conversar com as lideranças aquilo que nós pensamos e colocar para o cidadão decidir. Se nós entendemos e houver alguma pesquisa que possibilite e que mostre essa possibilidade, aí tudo bem. Caso contrário, caso não ocorra nessa direção, continuo sendo friburguense, continuo agindo em favor da cidade, conversando com A ou B, tentando influenciar, sendo um agente, um influenciador através das nossas falas. Existem projetos, por exemplo, que nós tivemos quando eu fui vereador ou quando eu fui diretor de escola no Cordoeiro, que são projetos que hoje são referências em muitos lugares. Então, eu acho que a gente tem que ir construindo no dia a dia. Não é um conchavo, não é algo assim muito visível, é algo invisível, né? Mas à vontade. E à vontade, eu falo com o cidadão que me assiste agora, isso não depende somente de mim, depende do cidadão querer. Depende das conversas partidárias, não é o partido querer, é a gente conversar com os partidos, conversar com as lideranças. Se as lideranças entenderem que a gente pode ser uma voz forte em favor de Nova Friburgo, possa ser alguém que tem um histórico de proatividade, porque o pior que existe, Modesto, é você ficar de braços cruzados vendo a situação do jeito que está.
vendo uma cidade sem recursos, vendo comunidades aí tomadas pelo tráfico, vendo comunidades sem estrutura social nenhuma, vendo comunidades como Alto Floresta sem escola, sem creche, sem posto de saúde, sem urbanização, sem atividade cultural, sem atividade esportiva, vendo os espaços esportivos, em muitos casos, abandonados, vendo as vocações turísticas esquecidas, vendo a estrutura da cidade parada e vendo a possibilidade de um mínimo de recurso chegar, né? Pouco recurso está projetado para chegar para Nova Friburgo, a não ser, porque esses recursos teriam que ser alocados ao orçamento agora, e não foram praticamente alocados, né? Está terminando o exercício fiscal, e nesse exercício fiscal os deputados que vieram aqui em Friburgo pedir voto, que já tinham mandato, Podem fazer isso, né? podem fazer isso ainda. Não acredito muito que vão fazer. Mas no ano que entra, nós teremos janeiro, fevereiro até agosto, setembro, para quê? Correr atrás desses parlamentares para eles alocarem recursos para entrar no orçamento do Estado e da União para o ano de 2020. Tá certo. Se a gente está chegando ao final, estamos nos últimos 4 minutos, deixa eu fazer uma pergunta a você. O que você imagina que a eleição de 2018 deixa de lição para a eleição de 2020? Você acredita que ela... Vamos esquecer o fenômeno Bolsonaro, que isso aí é como diz a história, né? O raio cai no mesmo lugar mais do que uma vez, mas não é muito comum, né? E hoje não fica parecendo que o Friburgo nós vamos ter um fenômeno Bolsonaro como teve, não me parece. Mas que lições você acredita que a eleição deixou em relação à cabeça do eleitor, a forma do político falar com o eleitor? Você tem 3 minutos para falar isso. Eu acho que o eleitor quer renovação. O fenômeno Bolsonaro, ele vai ainda se propagar em cima disto. Ele foi eleito, as pessoas vão dar o crédito, porque ele não tomou posse ainda, vão esperar dele resultado no primeiro ano de mandato, no primeiro ano de governo. Ele vai ter que fazer um primeiro ano voltado para os municípios, porque precisará de base, precisará eleger prefeitos, né? Então, eu acredito que os municípios podem até ser beneficiados nisso tudo. Mas acredito que o eleitor está cansado desse cruzar de braços do homem público. Inclusive, um projeto que eu apresentei na minha campanha foi o de tolerância zero contra a insensibilidade social. Então, eu acredito que o eleitor, ele não quer ver mais isso. Vendo os problemas acontecerem, vendo o tráfico de droga aumentar, vendo as filas no hospital, vendo esses problemas todinho, e aquele que foi outorgado a ele o poder de fazer, efetivamente não está fazendo. E com isso, o eleitor vai colocar um voto de revolta, um voto de protesto, um voto pela renovação. Não renovação das pessoas somente, mas renovação em cima das pessoas que pensam diferente, que pensam iguais a ela e tenham história que possam conduzir. Não, a gente consegue através desse caminho porque a história já mostrou isso. A história da pessoa A ou da pessoa B já mostrou que tem que ser assim, tem que ser proativo, tem que ir atrás, tem que bater na porta, tem que conversar e agora mais que nunca, mostrar através até das redes sociais o que está sendo feito. Críticas podem acontecer? Pode, mas eu acredito que vai ser ainda o efeito Bolsonaro, ainda o raio caindo no mesmo lugar, ele ainda vai se propagar um pouquinho. As pessoas vão querer renovação, as pessoas vão querer mudança, de fato, na conduta política, no discurso e na possibilidade de execução prática. Porque a execução prática você só vai ver, de fato, quando alguém é eleito. Aí que você vai ver se tudo que ele falou é verdade ou não. Aquilo vai ser efetivo ou não. A gente quer agradecer lá em cima mais uma vez o Marconim, meu amigo Duva Cansado. Tá? Ele está fazendo um sinal ali 2 minutos. Eu pensei que você ia falar que era 2 títulos que não vieram, mas foram 4 que não vieram, né? Vou contar, acho que são 5. Vocês conseguiram perder até pro Grêmio, né? Que o Renato Gaúcho... Vocês chegaram em vice na disputa pelo Renato Gaúcho. Agora não é mais o Flamengo, eu acho que é vice, não, o Flamengo. Obrigado por ter vindo, a telinha sua despedida. A minha despedida vai em tom de agradecimento, né? Aí alguém fala, vai agradecer por 1.000 e tanto, 1.580, 2.000. Vai agradecer. Eu vou agradecer por isso, porque, na verdade, a gente perdeu a eleição num momento atípico, num momento difícil, num momento em que eu creio que a gente poderia contribuir muito, né, com o mandato, mas sem um mandato a gente não deixa de ser friburguense, não deixa de amar essa terra, não deixa de amar as pessoas, não deixa de querer fazer o bem para a nossa cidade. Desejar a todos um Natal abençoado, um Ano Novo de maravilhas, desejar que o presidente eleito consiga fazer aquilo tudo que a gente espera que seja feito para o bem da nossa nação, desejar que o governador de estado consiga, a gente está para ter uma agenda com ele por esses tempos agora, que ele consiga de fato fazer aquilo que se propôs, né, na sua campanha, porque quem será beneficiado seremos todos nós. Eu acho que isso aí é o importante. O foco tem que ser a pessoa, o foco tem que ser
o bem-estar do município e o direito que nós temos, que muitas das vezes está sendo tolhido. É isso que eu desejo. Um beijo para todo mundo e desejar aí um Feliz Natal. Muito obrigado às pessoas que puderam nos ajudar. E muitas pessoas que não souberam nem que a gente era candidato, porque a gente não conseguiu alcançar, eu te peço desculpa por não ter conseguido alcançar você. Talvez você possa estar me assistindo agora e falar, poxa, eu não votei porque eu não sabia. Então eu agradeço só por esse pensamento, eu já estou muito contente, muito feliz. Tá bom. Estamos chegando ao final. Nós falamos muito aí em dificuldades a serem vencidas, né? Nós estamos aí para receber um novo presidente, receber um novo governador. Esperamos sucesso de todos os dois. E muita gente fala, Modesto, mas são muitos obstáculos. Realmente são. Mas eu vou deixar uma frase nesse sentido. Eu não conheço o autor, mas ela é muito, digamos, interessante nesse sentido. A frase desse autor desconhecido diz o seguinte: o rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. Qual é o objetivo de um rio? O rio sempre vai desaguar em algum lugar. Ou vai desaguar num rio maior, ou vai desaguar no mar, mas ele sempre chega lá. Tenta segurar um rio. Você faz represa, faz tudo, mas ele vai encher e vai passar por cima. Porque ele aprendeu a contornar obstáculos. O rio, a natureza é sábia. E nós temos que fazer a mesma coisa. Vamos contornar os obstáculos que aparecem na vida. São muitos, mas a gente pode fazer assim. Se o rio conseguiu, a gente não consegue? Conseguimos sim. Um abraço a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.